Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o número 1 dos fundos de desenvolvimento, que é o TIGA11, que hoje, nessa quarta-feira, como vocês podem observar aqui embaixo, ele está sendo negociado na casa de R$ 80,28. Mas aqui não é a parte melhor. A parte melhor é essa daqui, ó. Ele está pagando 18,57, ou seja, mesmo se a Selic for para 15%, você vai ganhar 3,57 acima da Selic. Ele está com 30% de desconto e olha o tamanho da liquidez dele, 7,77 milhões, e acabou caindo aí quase mais de 26%. Então, quando você olha essa queda absurda de 26,12%, você se assusta. Mas não, esse é o universo do TIGA11, porque ele é um fundo de desenvolvimento. Então, como vocês podem observar, é comum ele pagar acima de 1% ao mês. Inclusive, pagar na casa de 14%, 13%, já era algo bem normal para ele. E por que ele é capaz de fazer isso? Aí eu preciso descer aqui para poder explicar para vocês a partir do portfólio. Vamos lá? Por que ele acaba caindo muito e o dividendo dele subindo tanto, porque a cota acaba caindo? É porque o que acontece? Quando a Selic sobe, como hoje, ela vai subir aí para casa dos 13%, 13,25%, o que acontece? Pegar crédito fica mais difícil. Como pegar crédito fica mais difícil, fica mais caro, porque as taxas de juros que era esperado para o final de 2024 era 9%. Estão esperando para o final desse ano 15%. Como o mercado se adianta, os 15% já foram precificados. Por isso que o TIGA11, que paga 14% normalmente, já saltou para 18%. Por quê? Porque ele precisa pagar sempre acima da Selic para valer a pena investir nele. Porque ele investe, por exemplo, em loteamento. Só loteamento ele tem 98. E o que é loteamento? São terras. Nessas terras são construídas imóveis. Esses imóveis geralmente eles são comprados financiados e são pagos ao longo de um período. Então são ativos que têm um maior risco. Logo, o retorno que você coloca é maior. Então, por isso que, enquanto os outros fundos você vê 18%, você se assombra, aqui não. Aqui 18% faz parte da realidade, porque são ativos de risco. Incorporações tem 20%, né? Na parte de equity, né? Ou seja, de cadeias, incorporações tem 16%, loteamento tem 4% e multipropriedades tem 1%. Na sua carteira de CRI, ele tem 37 CRI de estratégia core, ou seja, fixo, ou seja, que ele vai levar por um bom tempo, e tem 15 de estratégia tática, ou seja, ganhar dinheiro no curto prazo. Além disso, ele tem na carteira 6 fundos imobiliários, uma ação, um shopping, um imóvel para renda, e além disso, no universo de Land Bank, ele tem 10 loteamentos, 5 incorporações, 3 multipropriedades e um ativo. Ou seja, ele tem uma grande diversidade de ativos e evidentemente que esses ativos, como vocês podem observar, eles dependem muito de Selic baixa. Porque quando a Selic está baixa, o que acontece? Fica melhor para a população fazer dívida, fica melhor para você comprar imóveis, fica melhor para você investir em propriedades.
A renda variável se beneficia como fundos imobiliários e ações. Então, como a taxa Selic subindo, o objetivo é desaquecer a economia, porque a inflação está passando de 4,5, então o TIGA 11 já foi precificado para cima e ele que pagava em média 14 já saltou para 18. Para quê? Para que ele possa ser mais atraente do que a renda fixa. Se nós olharmos o impacto da Selic, ele saiu da casa de R$ 114,76 para o valor de R$ 80,13. Se nós olharmos o último ano, enquanto nós estávamos com expectativa de Selic baixa, ele vinha andando de lado. E se nós olharmos os últimos 5 anos, aqui é que está o ponto mais interessante dessa questão. Ele voltou para os patamares de 2022, ou seja, início de 2022. Ou seja, como se você tivesse voltado no tempo e você está em um dos melhores momentos para comprar TIGA 11. Por quê? Você sai com um dividendo de 18%, mais de 18%. A queda que ele sofreu já está no limite da queda. E nós sabemos que quando ele subir, nós já sabemos aonde ele pode chegar. Ou seja, ele pode sair muito bem da casa de R$ 80,13 e voltar para o patamar de R$ 116,56, certo? Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles são cíclicos e vale a pena lembrar que se nós estivéssemos num cenário de Selic andando de lado, nós teríamos o TIGA 11 saindo da casa de R$ 74,00 e atingindo o pico de R$ 116,00, porque acontece algo com o TIGA 11 que geralmente ninguém diz. Como a maioria dos ativos do TIGA 11 são propriedades, o valor desses bens eles vão sendo reajustados para cima. Ou seja, embora o TIGA 11 não tenha feito novas aquisições por emissões, o patrimônio dele aumenta. Ou seja, a quantidade de dinheiro que você receberia por cota, ele vai subindo ao longo do tempo, porque os imóveis do TIGA 11 e os bens do TIGA 11, eles se valorizam. Tem uma taxa de administração de 1,5, vacância 0, número de cotista 166.675, mais de 23 milhões de cotas sendo negociada, valor patrimonial R$ 115,15, patrimônio de 2,71 bilhões. Lembrando que acontece muitas vezes de um mês para o outro os ativos serem reajustados para cima, na casa de 100, 200 e 300 milhões, e o seu último dividendo foi de 1,10. Ou seja, não é que ele vem pagando menos, não. Pelo contrário, ele segue pagando muito bem ao seu investidor. O grande problema é que, como ele é um ativo de risco, evidentemente as cotas vão para baixo. O dividendo médio dele dos últimos 5 anos foi 17,18, mas vale a pena chamar a atenção de que ele já vem pagando acima da média, ou seja, 18,57, certo? Então aí, se nós observarmos, ele vem perdendo atualmente para o CDI, ele vem perdendo atualmente inclusive para o IFIX e ele vem perdendo evidentemente para a inflação. Ou seja, nós estamos na melhor oportunidade para comprar o TIGA 11. Por quê? Porque ele se encontra muito descontado. Se nós olharmos aqui os últimos 5 anos, ele conseguia bater tranquilamente, principalmente o IFIX, e ele conseguiria bater tanto o CDI como a inflação. Aí você diz, não, como é que ele vai conseguir bater o CDI e a inflação se as curvas estão andando junto? Porque aqui está olhando só a cotação. Aqui não está olhando o dividendo. Se nós colocarmos o dividendo, aí ficaria bem mais acima, batendo a inflação e batendo o CDI, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. TIGA 11 dando uma das melhores oportunidades aí
para você botar na sua carteira e quem sabe aí equilibrar os rendimentos de outros fundos aí que você tem na carteira que caiu muito, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.